Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é dia 9 de setembro de 2022, uma sexta-feira, sextou galera, e nessa sexta-feira o Bitcoin subiu mais de 10%. O que está acontecendo, Tainan? Será que vai continuar essa subida nos próximos dias? Agora reverteu a tendência? É disso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, então fique até o final. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que aconteceu aqui hoje. O Bitcoin subiu de forma forte aí desde a madrugada, chegando a bater 10% de alta no dia. Galera, graficamente o Bitcoin ele está no impasse aí desde junho, tá? Desde a metade de junho que o Bitcoin está nessa região. Então, embora ele tenha feito uma subida bem forte hoje, com volume acima do volume dos últimos dias e acima da média dos últimos 20 dias, na minha visão isso aqui não muda muita coisa por enquanto, tá? Embora esse candle aqui esteja demonstrando força no movimento para cima, na minha visão a gente não tem nenhum padrão gráfico aqui, pelo menos no gráfico diário ou gráfico de uma hora, indicando aí exatamente para onde que esse movimento está indo, tá? Não dá para traçar um alvo, encontrar um ponto. E em termos de gráfico, pessoal, o gráfico diário, que é o que a gente olha, tem aquela cunha descendente que eu venho comentando com vocês aí nos últimos dias, só que essa cunha descendente ela está em cima da mais importante média móvel dos últimos 200 dias. Na verdade, a média móvel mais importante dos últimos bear markets do Bitcoin, a média móvel de 200 períodos, que se a gente olhar aqui no gráfico, né, a média móvel de 200 períodos, ela segurou o Bitcoin nos últimos bear markets, impedindo que ele caísse, e o Bitcoin está em cima dessa região, tá? Então, a gente está naquele contexto, pessoal, em que a gente tem dois padrões diferentes, tá? A gente tem aqui um indicador técnico, a média mostrando aí sinal de que talvez estejamos no fundo, e ao mesmo tempo temos um padrão gráfico aí indicando mais baixa, tá? Então, assim, é como eu venho comentando com vocês nos últimos dias, o gráfico está bem confuso. Então fica difícil chegar a alguma conclusão muito clara, né? E a gente observa, e como eu disse para vocês, tá? Minha estratégia nos últimos dias, né? Desde junho, em junho, antes do mercado cair, eu já deixei ordens entre 22.500 e 18 mil dólares, tá? E o Bitcoin foi lá e pegou todas essas ordens de compra. Por quê, pessoal? Por que eu deixei ordens aqui? 20%, comecei a me expor com 20% da minha banca. Porque a minha intenção era, como eu não sei se ele vai parar nesse ponto, que existem padrões gráficos, existe um topo duplo dizendo que vai para 12, existe essa cunha ascendente indicando que ele pode ir para 15. Como ele pode cair mais, mas eu não tenho certeza se ele vai cair mais ou se essa região vai ser suporte como foi nos últimos bear markets, eu vou começar a me expor, tá? Eu começo a comprar, porque se ela for suporte eu não fico de fora e se ela não for, eu vou ter condições aí de comprar mais caso ele venha bater os próximos alvos, tá? Sobre esse movimento de hoje, pessoal, na minha visão, ele é um movimento que não veio só do Bitcoin, tá? A gente, como a gente tem visto aí nos últimos tempos, o Bitcoin tem acompanhado muito bolsas americanas e essa alta de 10% do Bitcoin, se a gente olhar aqui o SP500, o índice das 500 maiores empresas, ele subiu forte hoje e nos últimos dias ele até mesmo recuperou, ele está acima dos 4 mil pontos de novo, tá? Ele tinha rompido para baixo aí os 4 mil pontos, mas ele voltou para cima, tá? Então a gente vê aí o mercado de criptomoedas basicamente acompanhando os movimentos do SP500, que também está naqueles níveis ali, na verdade está bem acima aí do fundo da queda de junho, enquanto o Bitcoin, apesar de ter subido bastante hoje, ele segue aí nos mesmos níveis da queda de junho, tá? Então a gente tem aí o mercado que, ao contrário do que parece, ao contrário dessa subida de hoje, ainda estamos no impasse, tá? Ainda, pelo menos o gráfico não diz claramente para onde o mercado vai, a gente não tem um padrão gráfico. Algumas pessoas estão comentando sobre a possibilidade de formação de um fundo duplo aqui nessa região, tá? Sim, ele pode formar um fundo duplo, até porque nós estamos na média móvel de 200 semanas, que historicamente foi o suporte. Mas a gente ainda não tem esse fundo duplo, tá? Só vai haver fundo duplo depois que ele romper a máxima lá do dia 15 de agosto, que foi ali na região dos 25.212 dólares aproximadamente. Podemos colocar 25.250 dólares, tá? Ele romper naquela região ali, a gente vai ter aí um fundo duplo sim, mas por enquanto a gente não tem. O fundo duplo só é considerado, para quem não conhece, o que é um fundo duplo é um padrão de reversão de tendência, tá? Quando o mercado vem caindo, fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, ele vai lá e faz dois fundos aproximadamente na mesma altura,
e depois ele rompe o topo anterior, tá? Esse padrão é conhecido como fundo duplo, ele normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? Então, sim, a gente pode ter, mas por enquanto, como eu disse para vocês, a gente precisa que ele rompa ali o topo anterior para formar um fundo duplo. Se ele fizer isso, ótimo, tá? Mas ele ainda está longe. Ele teria que romper os 25 e 250. Ele agora está em 21.370, tá? Então ele está longe ainda, a gente deve acompanhar. E na semana que vem a gente vai ter um evento extremamente decisivo e importante para todos os mercados do mundo. Como eu comentei no vídeo de ontem, a gente teve algumas notícias muito boas aí para o mercado, para todos os mercados no geral. Hoje a gente vê o DXY, o índice do dólar, caindo, mostrando aí uma forte propensão a risco pelo mundo. Bem, na minha visão, isso tem um pouco a ver com alguns dados que vieram ontem, tá? E algo que a gente deve se atentar é o que vai acontecer na próxima semana. A gente vai ter a divulgação do CPI, a inflação dos Estados Unidos e da Europa, que são aí onde estão os bancos centrais mais poderosos no mundo e que vem causando toda essa queda dos mercados aí em 2022, tá? Então a gente deve observar principalmente a inflação dos Estados Unidos. É esperado uma deflação de menos 0,1% nos Estados Unidos, relativo ao mês de agosto, que vai ser divulgado na semana que vem, tá? Se esse dado vier melhor do que o esperado, se vier uma deflação ali de, sei lá, 0,5, 0,3, 0,2, ótimo, o mercado vai continuar do jeito que ele está, provavelmente ele não vai precificar algo pior, porque ele já está precificando aí 0,75% de alta por parte do Fed. Agora, se a gente for surpreendido por uma inflação acima do esperado ali na semana que vem, podem se preparar, tá? Porque o que derrubou o mercado de criptomoedas lá em junho, quando o Bitcoin estava na região dos 30 mil dólares e fez ele ir para a região dos 20 mil dólares, foi o CPI, a inflação dos Estados Unidos relativa ao mês de maio, que veio em junho, acima do que era esperado e fez com que o Fed desse uma alta de 0,75 ao invés de uma alta de 0,5%, que era o esperado até aquele momento. Então é basicamente isso, pessoal. A gente deve prestar atenção agora na próxima semana. Não se iludam, não se empolguem com esse movimento do Bitcoin. Vamos aguardar sinais gráficos claros, tá? Se ele formar o fundo duplo aqui, se ele formar, tá? Ele ainda está longe de formar. Aí a gente vai ter um sinal bom, tá? Se a inflação lá na semana que vem vier melhor do que o esperado e o Bitcoin conseguir romper ali o último topo, aí o alvo seria lá nos 33, tá? Então ele teria muito espaço para subir. Mas antes disso, a gente deve aguardar, ver se o Bitcoin vai fazer. E lembrem-se, pessoal, no mercado a gente precisa de frieza, tá? A gente não pode agir por impulso, não pode sair comprando ou vendendo sem estratégia, porque as consequências elas existem, beleza? Bem, no mais, desejo a vocês aí uma ótima sexta-feira, um bom descanso e também gostaria de avisar vocês que no domingo a gente vai ter uma live aqui sobre a Cardano, tá? Eu vou trazer o embaixador da Cardano aqui no canal. A gente vai estar falando aí sobre a Cardano, vocês vão poder fazer perguntas. E a gente vai estar comentando sobre o hard fork também, que vai acontecer na Cardano em 22 de setembro. E é isso aí, pessoal. No mais, desejo uma ótima semana, um ótimo final de semana e bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau.